Nesse primeiro slide, vamos analisar a relação das 10 maiores populações prisionais do mundo. Dentre elas, o Brasil é a quarta população. O outro índice interessante é o índice de ocupação. O Brasil apresenta um índice de 163,9% de ocupação. Dentre essas 10 maiores populações prisionais, o Brasil só ganha da Indonésia. Isso significa que no Brasil tem um déficit de quase 400 mil vagas. Dentre as 10, o Brasil é a última. Só não é a 10ª porque a China não apresenta números para a gente calcular esse índice. Com relação ao índice prisioneiro por habitante, é o prisioneiro por 100 mil habitantes, o Brasil apresenta um índice de 319, enquanto que os Estados Unidos é de 666. Será que essa diferença, os Estados Unidos apresentam o dobro porque lá tem o dobro de tendência a pessoas a cometerem crimes? Ou será que a nossa justiça não vai tão a fundo na caneta porque não tem lugar para colocar tanto preso? Pelo número de déficit de vagas, acho que essa segunda opção é a mais válida, né? Vamos falar um pouquinho da população prisional no Brasil. Aqui é a evolução de 2000 até 2016, isso dá um crescimento médio de 6,6% ao ano, crescimento extremamente alto se considerarmos que a população brasileira cresce abaixo de 1%. Então, enquanto a população cresce 1%, a população carcerária cresce 6,6%, quer dizer, mais de 6 vezes a população. Vamos falar um pouquinho da origem das prisões privadas no mundo. O país que foi o precursor foi os Estados Unidos, a partir dos anos 80. E daí esse modelo foi replicado, com alguns ajustes, foi replicado pela Europa. A Inglaterra adotou esse sistema privado em 1992, e mais tarde a França também adotou. E hoje no mundo existem dois modelos básicos de presídios privados. O modelo americano e o modelo francês. O modelo americano é onde o Estado se retira da atividade penitenciária, permanecendo como fiscal da lei e dos termos do contrato firmado com a empresa. É um modelo muito parecido com a nossa PPP aqui no Brasil. O modelo francês, ou europeu, né, que ficou conhecido assim, o privado fica encarregado de serviços estabelecidos no edital da licitação. Você define claramente quais são as funções do privado, né? Construção de unidades prisionais, fornecimento de alimentação, prestação de assistência social, médica, odontológica, psicológica, psiquiátrica, educação, profissionalizante, enfim, esporte e recreação e prestação de assistência jurídica. Então, resumidamente, assim, a gente pode analisar esses dois modelos da seguinte forma. O modelo americano é a nossa PPP, tá certo? E o modelo francês ou europeu é o que a gente chama de cogestão aqui no Brasil. No Brasil, a relação público-privada. Bom, vamos lá. Como eu já falei, né, no Brasil as experiências são de gestão compartilhada de presídios. São 29 unidades no Brasil, em estados como Amazônia, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. O Estado terceiriza serviços ao parceiro privado, tais como refeições, uniformes, lavanderia, parceria para emprego de detentos, enfim, no regime semiaberto, né, entre outros. Então fica bem definido assim o que o privado faz. O privado apenas terceiriza algumas atividades que não são atividades core, né, de um presídio. Exemplo de cogestão. A primeira cogestão no Brasil foi a Penitenciária Industrial de Guarapuava, a partir de 1999. Lá eles terceirizaram as atividades de alimentação, vestuário, higiene, assistência médica, psicológica, odontológica, segurança interna e assistência jurídica. Por outro lado, o governo do Paraná supervisiona a qualidade de trabalho da empresa contratada, fazendo cumprir a lei de execuções penais. Fazer cumprir a lei de execuções penais sempre será uma função do Estado, né, em qualquer modelo que seja adotado. Para tanto, nomeiam diretor, vice-diretor e diretor de disciplina. Portanto, toda a diretoria de uma penitenciária em cogestão, ela é do Estado. E ficando o parceiro privado apenas com essas atividades secundárias, né, de infraestrutura, tipo alimentação, vestuário, higiene. PPP no Brasil. Bom, entre os contratos PPP, apenas um está em andamento, que é a GPA em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Esse contrato foi assinado em junho de 2009.
Uma PPP foi assinada em Pernambuco em outubro de 2009, as obras pararam e o contrato foi extinto. Outro contrato de PPP foi assinado com o governo do Amazonas em março de 2015, para ampliação, construção de 5 unidades prisionais no estado do Amazonas, mas esse projeto está parado. Né? Teve um problema, a empresa que ganhou esse contrato lá no Amazonas é a mesma que faz cogestão lá no estado e andou dando alguns problemas nas prisões de cogestão dessa operadora privada, e o governo está revendo todos os contratos dessa operadora. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre essa primeira PPP de presídios, primeira e única PPP de presídios aqui no Brasil, que é a GPA lá em Minas Gerais. No contrato, são mais de 380 indicadores de desempenho. Isso é complicado, né? Eu acho que tem indicador de desempenho demais aí. Isso tende a dar problema no contrato. O ideal nesses contratos de PPP é fazer um número menor de indicador, mas coisas mais amplas que consiga pegar todos os detalhes operacionais, enfim, consiga mensurar completamente toda a atividade do privado, né? 380 indicador é indicador demais, isso tende a dar problema. O investimento previsto para esse contrato é de 140 milhões de dólares, 65% desse contrato já foi concluído. Essa PPP foi listada entre as 40 melhores PPPs em mercados emergentes pelo UFC. Bom, então vamos lá. O contrato do que trata? 5 unidades para 3.800 presos. Hoje são 3 unidades em operação, já atendendo 2.164 presos, com 640 colaboradores e 150 profissionais com curso superior. Bom, aqui temos o mapa, né, da GPA lá em Minas Gerais, com as suas unidades. Podemos observar que as setinhas em vermelho são as unidades de regime fechado, que já estão em operação. A que está com a seta amarelo é o regime semiaberto, também em operação. A seta em azul é onde será implantado a outra unidade do regime fechado. E a seta verde é onde será implantado a outra unidade de regime semiaberto. Temos a célula-mãe. Na célula-mãe tem todas as atividades para administrar todas essas unidades, né? Na célula-mãe temos a administração, temos o almoxarifado central, a oficina de manutenção, lavanderia, cozinha, padaria, enfim. Tá? E em todas as unidades, onde tem as setas, né, coloridas aí, tem sala de aula, tem galpões de trabalho, centro de atendimento de saúde, enfim. São unidades que têm uma certa autonomia, né? E temos também uma estação de tratamento de esgoto. Custo por preso. Bom, até agora, como a gente viu, a GPA investiu 480 milhões, que é 65% do total que tem para investir, e o custo aproximado deles de OPEX, né, porque são dois custos, né? Nós temos o OPEX e o ressarcimento aproximado do investimento. O que é isso? É o ressarcimento do investimento, do financiamento, de tributos, seguros e o lucro da gestora privada que tem que ter, né? Então, somando esses dois valores, dá 3.748. Mas o valor do OPEX é o valor da operação, tá? Então, o valor de operação mesmo, quando cada preso custa mantendo a operação dele dentro dessas unidades, é de R$ 1.917. E o custo do ressarcimento de investimento, financiamento, tributos, seguros e lucro é de R$ 1.831 por preso por mês. Tá? Se nós formos comparar com o que acontece com os presídios públicos, a gente tem esse cenário aqui. Então a média do Brasil é R$ 2.400, tá? Essa é a média do Brasil, tá? A gente sabe a dificuldade que o Estado tem de apresentar esse tipo de número, né? Por exemplo, a mim não fica claro se esse número é só de OPEX ou esse número tem amortização dos investimentos feitos, tá? Não fica claro. A impressão que dá é que esse número é só de OPEX, né? É só de operação. Quanto custa manter cada preso lá, independente da construção. E considere também que a superlotação, né? Nós vimos que o índice de ocupação dos presídios no Brasil é de 163%, então esse custo aí por prisioneiro tende a ser menor. Então se a gente comparar com o OPEX aqui apresentado pela
pela gestora privada dessa PPP é um número bem inferior. E se nós formos olhar o que acontece nos presídios federais, o número é mais distante ainda, né? R$ 3.472 por preso, enquanto que no caso dos privados o custo de OPEX é R$ 1.917. Esses números apresentados dos presídios públicos eu acho que tem muita distorção, eles não, na verdade não são tão comparáveis assim com uma unidade privada, mas enfim, a gente colocou aí só para ter uma base. Okay? Relação profissional de saúde por preso. Essa relação é muito interessante. Olha, a PPP de Minas Gerais apresenta a relação de 33,9 presos por funcionário de saúde. A média de Minas Gerais é de 65,8 e a média do Brasil é de 100,8. Então a PPP de Minas tem 3 vezes mais funcionário de saúde por preso do que a média do Brasil. Bom, parcerias estratégicas, né, que o privado faz, ele integra gestão educacional, treinamento profissional e atividades educacionais e recreativas a todos os presos. Esse índice também é muito interessante. Na PPP de Minas, 100% dos presos eles estão envolvidos em alguma atividade educacional, treinamento profissional, recreativas, enfim. Enquanto que a média de Minas Gerais é de 4% e a média do Brasil é de 2%. Lá em Minas existe 474 presos em ensino básico, 140 em ensino técnico profissionalizante e 30 no ensino superior à distância. Quem faz o que nessa parceria? Vamos lá, o Estado é responsável por via de acesso, questões disciplinares e de segurança, poder de polícia, sempre o Estado vai ter o poder de polícia, controle da execução da pena, segurança externa de muralhas, transporte, escolta de presos, etc. E a fiscalização do contrato de PPP. Tem que ver se as obrigações do privado estão sendo cumpridas, né? E vamos lembrar sempre que PPP você tem os indicadores de desempenho e na medida que o privado não cumpra os indicadores de desempenho, o valor, a contraprestação que o poder público paga ao privado, ele vai sendo descontado, né? De acordo com a nota que ele tira nos indicadores de desempenho, existe um desconto, ele vai recebendo. Quanto menor a nota, menos o privado vai receber. E o privado é responsável pela construção, administração, manutenção e gestão física do complexo prisional. Planos operacionais e de ressocialização. Prestação de serviços assistenciais, jurídico, educacional, de saúde, material, de trabalho, cultural e profissionalizante, e entrega do empreendimento ao Estado ao fim do contrato, em excelentes condições. Não podemos esquecer que PPP é uma concessão, tem um período, o prazo dessa PPP é de 30 anos, portanto, quando chegar lá no 30º ano, o privado tem que transferir esse ativo lá no final da concessão, em condições ideais de operação. Se nós formos até a internet dar uma olhadinha nesse tema, existem vários dilemas, né? Eu elenquei aqui os 3 principais que eu encontrei, né? PPP em presídio não funciona, aconteceram rebeliões. Quanto mais preso, mais lucro. E a Carmen Lúcia, né, a ministra, disse que o preso custa 13 vezes mais do que um estudante no Brasil. Vamos analisar um pouquinho esse primeiro dilema aí. PPP em presídio não funciona, aconteceram rebeliões. Devemos lembrar que, genericamente, falaram que as rebeliões aconteceram em presídios privados e, portanto, aconteceram em presídios com PPP. Como a gente sabe, existe apenas uma PPP no Brasil, que é em Minas Gerais. E as rebeliões foram lá no norte e nordeste do Brasil. Portanto, lá eram presídios com cogestão, que não era um PPP, era cogestão, era aquele modelo francês. E conforme, assim, fazendo até uma defesa desses presídios de cogestão, a Lei de Execução Penal, ela determina que as questões competentes relacionadas à disciplina, contenção de rebelião e de segurança cabem exclusivamente ao poder público. Tá? Agora o segundo dilema, quanto mais presos, mais lucro.
Num país que nós temos 163% de ocupação, existe um déficit de 400 mil vagas, falar quanto mais preso, mais lucro, me parece um pouco sem propósito, né? Não é? Isso só acontece nos Estados Unidos, que a oferta e a demanda lá é equilibrada, quer dizer, não tem um déficit de vaga, certo? Agora aqui não, aqui você tem um déficit de vaga. Portanto, todo presídio que você construir pelos próximos anos, eles vão estar na sua lotação máxima. Então, esse tipo de discussão, no meu modo de ver, é totalmente sem propósito. E a observação da Carmen Lúcia, que disse que o preso custa 13 vezes mais do que um estudante no Brasil, e custa mesmo, né? Custa mesmo. O estudante ele não fica preso, você não guarda um estudante por 24 horas, tendo obrigação de alimentá-lo, não. Né? O estudante ele vai até uma sala de aula e assiste a aula. Isso só prova como nós somos incompetentes, né? O custo de manter um preso é esse, não existe milagre, o custo é esse mesmo. Né? Se você quiser prender um cara, esse vai ser o custo. Agora, se nós temos um custo de estudante em sala de aula 13 vezes menor e nós não investimos em educação, quer dizer, só prova a nossa incompetência. Né? E aqui a gente faz uma comparação, né, desses modelos que temos hoje. No caso de um presídio 100% público, ele tem que fazer muito investimento, né, ele tem muito envolvimento e são muitas licitações. Imagina, você no caso de 100% público, você tem que construir o presídio, então você faz uma licitação para a construção do presídio, você tem que fazer, enfim, tudo que leva à construção do presídio, o projeto básico, o projeto executivo, enfim, e a contratação final. Depois você tem que contratar para aquelas funções suporte, né, que é alimentação, vestuário, aquelas coisas todas. Então, são um número enorme de licitações que se tem que se fazer nesse modelo. Né, e nós sabemos que no Brasil todo o processo licitatório é complexo, né, nós temos que cumprir todas aquelas regras da 8666 que tornam um processo moroso e complexo. No caso de cogestão, o envolvimento do público é um pouco menor, mas o setor público tem que fazer investimento, bastante investimento, porque normalmente é ele que constrói o presídio, né? Ele que faz, portanto ele tem que fazer a licitação para construir o presídio e tal, e depois tem que fazer a licitação para a cogestão, né? Para aquelas atividades, não fim, né? Para aquelas atividades acessórias, né? Atividades que fazem sentido o privado fazer. Tá? Então tem um envolvimento menor que no setor público 100% público, mas ainda tem bastante envolvimento. No caso de uma PPP, não existe nenhum investimento inicial e uma licitação apenas. Né? Você vai licitar e dentro dessa licitação de PPP você tem lá a construção do presídio, o privado se obriga a fazer o presídio e se obriga a operar aquele presídio. O envolvimento é muito menor e a exigência do setor público é mais no sentido de ficar controlando o contrato, né, verificando se o privado está fazendo tudo o que tem que fazer de acordo com os indicadores de desempenho que está no contrato. É uma modelagem muito mais complexa, a modelagem de PPP é uma modelagem muito mais complexa, porque são vários detalhes que você precisa colocar, você precisa provar que ele sai mais barato fazendo via PPP, você precisa desenvolver vários indicadores de desempenho para que o setor público consiga controlar as atividades do setor privado, consiga controlar e mensurar as atividades do parceiro privado, ok?